No nosso estudo de propriedades ópticas, há um ingrediente fundamental que ainda não introduzimos, que são os éxtons. A motivação para introduzi-los vem de experimentos de absorção típicos em semicondutores, em que um comportamento da seguinte forma é observado. Né? Eu espero um limiar de absorção quando eu tenho energia, né, suficiente para vencer o gap de energia entre as bandas de valência e banda de condução. Aí começaria a ter absorção no meu sistema. Porém, o que é observado muitas vezes é que no limiar de absorção há um ou mais picos dessa forma. E eu tenho que arrumar um modelo que explique por que isso acontece. Bom, é como se eu tivesse um estado bem próximo à faixa de condução que diminuísse então a energia mínima para que iniciasse o fenômeno de absorção da luz. Né? Então, o que pode levar a isso, e que de fato leva, é a existência de uma quase partícula que nós chamamos de éxton, que vem a ser um paraelétron buraco ligado, né, movendo-se no meu cristal. Esse paraelétron buraco é gerado pela excitação e aí eu tenho eles interagindo como se fosse, então, pensando numa comparação, como se fosse um átomo de hidrogênio, que eu tenho uma partícula positiva e uma partícula negativa. Então, só que aqui eu tenho algumas diferenças. Uma delas é que nesses sistemas semicondutores, a partícula positiva e negativa interagem via uma interação coulombiana mediada por uma constante dielétrica epsilon sobre epsilon zero, que pode dar da ordem de 10 a 15, por exemplo, né, tipicamente. Então isso interfere na interação entre as partes. Outra diferença é que o elétron e o buraco eles estão em estados quânticos que fazem parte das bandas de valência e condução. Então as massas são substituídas pelas massas efetivas, que refletem a curvatura das bandas naqueles estados. Né? Então é a massa efetiva do elétron e a massa efetiva do buraco. No modelo hidrogenoide, que é esse que eu estou procurando motivar, aparece a massa reduzida, e aqui eu teria então uma massa reduzida efetiva, que é formado pelas respectivas massas efetivas, elétron e buraco. Então a teoria que nós vamos buscar é baseada nessa ideia, e nessa forma ela foi elaborada por Vanier, porque descreve situações em que eu tenho separação grande entre o par elétron-buraco. Ou seja, é um par elétron-buraco fracamente ligado. Por isso a separação grande entre eles. Isso justifica o tratamento médio através da constante dielétrica. Né? Então, quando eu substituo isso, né, eu estou explicitamente falando que eu tenho uma separação tão grande que eu posso tratar o meio de forma média e ele, então, de forma média, interfere blinda, né, a interação coulombiana com uma constante dielétrica, dado dessa forma. Né? Então isso é um ingrediente importante. E as massas efetivas vão refletir o caráter, né, das bandas de valência e condução, nas quais se encontram elétron e buraco. Então isso me permite eliminar as outras partículas do modelo, pensando na influência delas apenas através da existência de bandas de energia com formatos tais que me levam a essas massas efetivas. Então tudo isso junto, o modelo ele passa a ser descrito por um hamiltoniano, que eu vou escrever aqui. É um termo de energia cinética dos elétrons com massas efetivas ME, um termo com energia cinética dos buracos com massas efetivas MH, e um termo de interação coulombiana, então dependente da separação elétron-buraco, mas com uma constante dielétrica dada a partir de uma constante epsilon. Então esse é o hamiltoniano.
do modelo que eu vou chamar de modelo hidrogenoide, que eu vou tentar resolver aqui como se resolve o átomo de hidrogênio, né? Como então duas partículas interagindo por meio de um potencial desse tipo. Então isso é feito através de uma separação entre na equação, baseada na definição de duas novas coordenadas. Uma delas é o centro de massa, então vou definir da forma normal, né, usual, RH, dividido por um M maiúsculo efetivo, que eu estou chamando da massa total efetiva, elétron em buraco, e uma outra coordenada, que eu vou chamar de coordenada relativa, que é a diferença entre as duas coordenadas das duas partículas. Bom, em termos, então isso leva a uma separação no hamiltoniano muito conveniente, que pode ser vista se eu a substituo lá no hamiltoniano e vejo o que acontece. Para isso, eu reescrevo as coordenadas do elétron e dos núcleos, dos buracos, em termos das novas coordenadas. Isso é feito de forma imediata. Vou escrever aqui o resultado. Então, tem um RE escrito em termos de R maiúsculo, sendo de massa e coordenada relativa. Da mesma forma, o RH escrito como centro de massa e um termo devido à coordenada relativa. Então, essas são as duas. E com isso, eu substituo no hamiltoniano e eu escrevo o hamiltoniano agora mudando as variáveis de RE e RH para R maiúsculo e R relativo. O resultado, então, é menos H barra 2 derivada, laplaciano agora em termos de uma dessas coordenadas, que é o centro de massa, e aqui agora o termo cinético fica em termos desse laplaciano e da massa total. Um outro termo cinético, que agora depende da coordenada relativa, e no qual aparece a massa reduzida efetiva. E a interação coulombiana, que naturalmente fica escrita em termos da coordenada relativa, que já é o REH que eu tinha antes. Isso agora atua numa função de onda, que depende da coordenada do centro de massa e da coordenada relativa. E eu tenho então a minha equação de Schrödinger para esse modelo hidrogenoide nessas novas coordenadas. Um sobre μ foi definido previamente. Então agora eu tenho que pensar nisso, propondo uma solução via separação de variáveis, que consiste em escrever o psi como uma função g, que depende só de r, e uma função f, que depende só da coordenada relativa. Quando eu faço essa substituição, fica direto perceber, que para a função g, que depende da coordenada do centro de massa, eu só tenho um termo no hamiltoniano, ele já é separado, que é um termo cinético, eu não tenho um potencial associado a isso. Então, para o g, a solução vai ser tipo partícula livre, que é uma onda plana elevado a IKR. Se eu substituo esse g na minha equação, eu posso trabalhar o primeiro termo, que vai me levar a um H barra 2 K2 sobre 2m maiúsculo, que é a energia associada a cada uma dessas ondas planas. Eu vou ter o termo da coordenada relativa, que eu vou chamar de um P2 sobre 2μ, e o termo que continuo tendo do potencial mediado pela constante de elétrica e dependente da módulo da coordenada relativa. Isso então agora vai atuar em F de R e vai me dar uma energia vezes F de R, uma vez que eu já cancelei o G dos dois lados. Então eu fiz essa substituição aqui e resultou nisso. Pois bem, a solução disso aqui pode ser prontamente escrita. Isso porque, a menos desse primeiro termo, que é uma constante, o resto é o átomo de hidrogênio, modificado pela presença da massa reduzida efetiva e pelo epsilon.
Fora isso, é o átomo de hidrogênio. Então, a minha equação, né, pode ser melhor visto se eu escrevê-la assim, né, isolando os termos tipo modelo hidrogênio, F de R. Eu passo essa constante para o outro lado, e as minhas energias são as energias vindas da equação subtraídas no H/2K2 sobre 2m asterisco vezes F de R. Então isso é tipo átomo de hidrogênio com uma massa μ efetiva e uma constante dielétrica epsilon, isso para cada K. Então as soluções são um conjunto de soluções para cada K que vão ser dados como átomo de hidrogênio substituindo a massa pela massa reduzida pela massa reduzida efetiva, que é isso, e o epsilon zero pelo epsilon, 1 sobre N2, a característica, né, dos estados, né, no átomo de hidrogênio, mais o que eu tinha antes, né, que é da parte do centro de massa. E o meu psi passa a ser o produto de uma onda plana que vem da solução para a coordenada centro de massa com uma função que vai depender dos números quânticos N, L, ML, como no átomo de hidrogênio, que são soluções da equação de cima. Então esse é o modelo hidrogenoide, né? Então olha o que acontece, para cada N, L, M há uma banda que é obtido pela variação desse K. Então esses vão formar os estados de Extons, né? Então, como exemplo, né, vamos pegar perto do K igual a zero, esse é um exemplo de um sistema que é um óxido de cobre. Eu tenho no limiar de absorção vários picos, né? Então a absorção vai subindo, mas ela sobe formando picos, né? O N igual a 1 é muito fraco, não é mostrado, mas eu tenho aqui o N igual a 2, esse aqui seria o N igual a 3, e assim por diante. Isso aqui seria um coeficiente de absorção, e aqui seria a energia, né? Então a absorção vai se dar com energias pouco abaixo do gap, e é a energia de ligação do Exton que vai definir o quão abaixo ela vai ficar. Exatamente a ideia que nós tínhamos antes. Tinha valência e condução, agora eu tenho valência e condução e um estado que vem desse modelo hidrogenoide aqui. Agora, aí vem uma questão interessante, né? Qual o valor da energia de ligação do para-elétron-buraco, quer dizer, desse termo, capaz então de fazer esse deslocamento do limiar de absorção? Ora, no átomo de hidrogênio essa energia é muito grande, é 13,6 eletronvolts, que é N igual a 1 com a massa do elétron e o epsilon zero. Aqui é diferente pela modificação desses dois parâmetros. Então, eu posso ter energias de ligação que vão ficar da ordem, vou chamar energia de ligação do Exton, da ordem de 10 mil eletronvolts, por exemplo, muito baixo, mas suficiente para descrever o fenômeno aqui. E com isso, né, mudança desses parâmetros μ e epsilon, eu mudo também o raio, o raio de Bohr do átomo de hidrogênio, é um valor pequeno, né, comparado com o raio de Bohr que eu vou ter para esse hidrogenoide que eu estou construindo, né? Isso, se eu levo em conta essa mudança desses parâmetros, né, o raio de Bohr é proporcional a epsilon sobre μ. Então, eu mudando essas coisas, eu posso ter raios de Bohr da ordem de 100 angstroms. Veja que é uma coisa enorme, né? Muito grande. Justifica os nossos nossas hipóteses de levar em conta a interação média via constante dielétrica, etc, né? Isso aqui é para um epsilon zero da ordem de 10, né? E uma massa reduzida da ordem de, vou colocar aqui, 0,06
a massa do elétron. Então você vê que por isso que muda, né? Tem muda bastante a nossa a situação do par, né? Da energia de ligação e raio de separação. Tá, então esse é o modelo de Wannier. Queria apenas citar o modelo de Frenkel, que é um modelo que trata de ligações mais fortes. Então a interação coulombiana entre o par elétron-buraco ser mais forte quando acontece, por exemplo, de constante de elétrica gerar uma situação desse tipo. Então vou colocar aqui como interação mais forte. Então separações pequenas, né? E a separação é pequena. Ela sai, vamos supor, de 100 angstroms. Antes era 100 angstroms, né? Então aqui eu posso ter raios bem menores do que esse, né? Nós vamos ver lá em nanoestruturas, por exemplo, acontece coisas parecidas. E eu tenho energias de ligação que vão ser bem maiores. Então vai sair daqueles 10 mV e posso ir de 0,1 a 1 eletronvolt. Então vou colocar essas coisas aqui, 0,1, 1 eletronvolt, né? Tem uns exemplos que eu vou mostrar que estão na ordem de 1 eletronvolt. Então, para descrever isso, eu não posso mais usar aquelas minhas hipóteses. Então, um esquema que pode funcionar, vou só dar escrever umas equações só para mostrar o caminho, é eu construir uma função de onda do estado fundamental. Então, vou colocar aqui estado fundamental. Vai ser um φ0 com um operador de antissimetrização e funções de onda de estado fundamental para átomos nessas posições. Então é um φ0 do átomo em R1, né, dependendo das coordenadas ali, um φ0 do átomo em R2, dependendo das coordenadas ali, etc., até o meu nésimo membro do sistema. Então é isso. Aí o que eu faço para descrever a excitação é fazer a promoção de um elétron no átomo Ri, que vai então sair do φ0 Ri para um orbital que eu vou chamar de φn Ri. Então eu vou mudar a minha função de onda via uma excitação, como se eu estivesse criando mesmo a minha excitação, e eu tenho uma nova função de onda que eu vou chamar assim, com a função de onda excitada no sítio Ri, como um operador de antissimetrização, e os orbitais pertinentes, que são as funções de onda em R1, que não sofreu alteração, a função de onda em R2, que não sofreu alteração, mas lá na iésima posição eu vou substituir pela função de onda que foi o orbital que foi excitado. Então esse vai ser as minhas funções. E em cima disso eu vou construir uma função de onda de Bloch, que vai descrever então, incorporar o cristal, né, na minha função de onda, como nós vimos. Vou chamar de um φ maiúsculo excitado, né, que depende de K, que vai ser 1 sobre N ao meio, um somatório em R, como a gente viu no modelo Tate-Binder, né, com a construção, é 1 elevado a IK R, e meus estados excitados naquela posição, né? Então essa é a minha, vou chamar de φ, chamei aqui de φ NRI. Então eu formo assim minha função e obtenho a energia dependente de K a partir do elemento de matriz que eu posso calcular dessa maneira. Então é basicamente construir a excitação via a construção da minha função de onda excitada. Isso aqui representaria então uma banda, né, para cada um dos N's. Nós vamos ver em alguns casos, né, como que funciona
esses modelos nos espectros, né? Vendo qual que é o efeito de Extons em espectros de absorção, principalmente no caso de nanoestruturas, em que esses efeitos são muito intensificados pela blindagem diferente que acontece quando eu tenho dimensões reduzidas.